Guiana brasileira ou seria Guiana brasileira? O que eu tenho a dizer, sendo uma luso-brasileira, sobre isso? Então, bora pro Obrigada por estarem aqui. Eu me chamo Bárbara Câmara. Eu sou luso-brasileira. Eu sou filha de português e uma brasileira. Já morei em Portugal por alguns anos. Hoje eu moro no Brasil e tenho quase 30 anos. Porque eu já tô de cabelo branco. Só de saber que os países irmãos, Brasil e Portugal, sempre têm uma faísquinha. E nós vamos tentar ver o que aconteceu com esse negócio de Guiana brasileira, Pernambuco em pé. E vamos entender, porque assim, por ter morado em Portugal e por ser portuguesa, 50% portuguesa, eu posso dizer que conheço e entendo muitos portugueses. Inclusive, eu amo os meus portugueses, os meus compatriotas, os meus amados. Tenho muitos amigos em Portugal que fiz a long time ago. Há muito tempo atrás fiz amigos queridíssimos lá em Portugal, pessoas que até hoje são amigos. Tenho familiares, meus pais hoje moram em Portugal com os meus irmãos. Meu pai é português legítimo e eu herdei ser portuguesa por causa do meu pai. E eu posso dizer que os portugueses são pessoas queridas. Nós nunca podemos generalizar um povo, generalizar uma nação por conta de uns ou outros que podem ser xenofóbicos, que podem maltratar e não receber com muito carinho os outros povos, né? Infelizmente, nós sabemos que uma pequena parcela de pessoas em Portugal não recebem os brasileiros da forma como nós, brasileiros, recebemos os portugueses aqui, né? O povo brasileiro é tido, sim, como um povo muito acolhedor, muito hospitaleiro, muito carinhoso, e a gente até tem uma má fama de ter a síndrome de vira-lata, ou seja, de verdade, a gente muitas vezes veja um estrangeiro, uma pessoa de qualquer outra nacionalidade, eu já quero chegar perto, já quero conversar, saber da pessoa, de onde veio, por que veio pra cá, está gostando do Brasil. E, em geral, os brasileiros são assim, né? A gente gosta de realmente abraçar ali, tá? Aconchegar o povo. E, infelizmente, muitos amigos meus que já foram para Portugal não sentem a mesma coisa. Eles sentem que eles são olhados de uma forma diferente. Então, a gente não pode generalizar, todo brasileiro é bandido, todo brasileiro é mau caráter, todo brasileiro quer dar o jeitinho brasileiro de ser, toda brasileira é vagaba. Não tem como, a gente não pode generalizar um povo, uma nação, por conta de uma parcela pequena, como os portugueses, os poucos são xenofóbicos e ignorantes. A gente não pode generalizar que o povo todo é assim, porque não é. Eu, como luso-brasileira, eu posso dizer que eu passei praticamente a minha primeira infância inteira vivendo em Portugal, e nós, como crianças, nós nos dávamos muito bem com as outras crianças, os outros portuguesinhos, né? E, claro, mesmo quando criança, eu escutava alguns vizinhos ou pessoas quando eu chegava, eu, meus irmãos, minha mãe, falar, lá vem os brasileiros, os brasileirinhos estão chegando. E tinham coisas que magoavam, e às vezes falava, brasileiro é tudo bandido. Falava pra gente, eu me lembro, em criança, escutar isso, mas é o que eu digo pra vocês, no geral, não era assim. Começou. Tô tentando fazer um vídeo faz tempo e tá barulheira, mas tudo bem, vocês vão entender. Bom, vamos lá a esse meme que muitos portugueses ficaram muito bravos e muito chateados com esse meme, a Guiana brasileira. Mas é realmente um meme. Meme é uma piada, é uma brincadeira. Vou contar pra vocês que os portugueses já entraram na brincadeira e estão dando alguns nomes pro Brasil também. Já conto pra vocês aqui se vocês não estiverem sabendo. É forte a cultura brasileira em Portugal, né? Já se sabe, há quase 30 anos, quando eu morei em Portugal, não se falava praticamente nada do português do Brasil, né? Então, a palavra vocês, que nós usamos no Brasil, eu não escutava na boca de ninguém em Portugal. Ninguém falava vocês. Era tu pra cá, tu pra lá, tu pra cá, tu pra lá. Não existia vocês. Não se falava vocês. Muitas palavras foram, sim, entrando na cultura portuguesa através das novelas, através do YouTube, principalmente o YouTube, assim, é arrasador, porque a língua portuguesa falada no Brasil é conhecida no mundo inteiro, e entre todos os países que falam língua portuguesa, a língua portuguesa do Brasil
ela tá muito influente na cultura da música, na cultura de novelas, no TikTok, no YouTube, em todos os locais. Então, eu tava vendo que as crianças portuguesas estão sendo muito influenciadas por alguns youtubers brasileiros, inclusive youtubers que eu nem indicaria, né? E, por exemplo, o funk, que é uma música assim que ficou muito famosa em Portugal, que veio do Brasil, também é o estilo de música que eu não gosto. Eu não gosto particularmente do funk atual, as músicas de hoje em dia. Tem uns funks muito das antigas que são muito legais, que falavam coisas bem bacanas, assim, que é uma música dançante, uma música gostosa, é gostoso, tem o balanço, mas as letras em si eu não gosto e não aconselho. Mas assim, muitos cantores brasileiros fazem sucesso em Portugal. Então, Guiana Brasileira, no meu entendimento, ele está se tornando esse meme de chamar Portugal do 28º estado do Brasil, né? Porque a cultura brasileira está muito presente. Eu entendo que assim, como eu disse, a gente não pode generalizar um povo. O povo português é maravilhoso. Todas as pessoas que eu conheço de Portugal são incríveis comigo. Eu tenho tios, primos, amigos que moram lá. Que eu, sim, faz muitos anos que eu não vou pra lá. E o sonho da minha vida, que eu tô assim desejando há muito tempo, é voltar para Portugal para visitar meus amigos, minha família. Mas assim, o povo português realmente, eles são muito assim ao pé da letra, né? Então, por exemplo, se você fala uma coisa para uma pessoa lá, eles vão entender exatamente da forma como você falou. E é uma coisa cultural. Nós aqui no Brasil, nós temos uma mania de reagir com surpresa ou reagir com muito entusiasmo quando alguém conta uma coisa muito legal, muito fixe, como se diz em Portugal. Por exemplo, vai acontecer uma coisa muito legal. Amiga, você não acredita, aconteceu tal coisa comigo. E aí eu viro pra amiga e falo, não, mentira. Você tá falando sério? Mentira, não acredito. Com tanto entusiasmo. E assim, aqui no Brasil a gente tem esse costume de agir assim, mas a gente não tá querendo dizer que a pessoa tá mentindo. Uns 15 anos atrás, conversando com uma amiga na época, ela me contou uma coisa muito legal. Eu falei, menina, não acredito, você tá brincando sério? E ela mandou um áudio pra mim, super brava, brigando comigo, falando: tu achas que eu vou mentir? Se eu tô dizendo é porque é verdade, não estou mentira. E ela ficou muito brava, e até eu explicar: não, amiga, não é isso, aqui a gente age assim e tal. E mesmo assim, eu acho que ela não entendeu. Né? Ela ficou muito chateada comigo, ficou brava. E assim, é muito ao pé da letra, mas é porque a cultura deles é assim. Eles levam, você falou, falou. Tá falado, você falou aquilo pra eles, eles levam assim. Então acredito que agora já deve estar um pouquinho mais dissolvido esse assunto, mas eu acredito que agora eles já estão entendendo que realmente é um meme, é uma brincadeira. Mas no início, muitos portugueses ficaram irados, muito bravos, levando muito a sério. Fomos colonizados por Portugal. A gente tem um pernilongo voando aqui. Nós nunca vamos reconquistar ou recolonizar, né? Já que Portugal colonizou o Brasil lá em 1500. Nós ficamos como colônia por 320 anos e depois houve a independência do Brasil. E mesmo após a independência do Brasil, muitos portugueses vieram para cá. Né? Na época da colônia, aproximadamente 700 mil pessoas, 700 mil portugueses vieram para o Brasil. E até ali, depois que quando proclamou e tal, e o Brasil ficou independente, mesmo assim, muitos portugueses continuaram vindo, pós-colônia. E até ali a década de mais ou menos 1960, que foi o auge, assim, todo mundo vinha, em 1960 deu uma acalmada, tinha uma faixa ali aproximadamente de 1,5 milhão de portugueses no Brasil. Ou seja, é muito português no Brasil. E são portugueses que nós recebemos assim, ó, de braços abertos. Nós recebemos com muito amor e carinho os nossos irmãos portugueses. Nós somos, aqui no Brasil, 203 milhões de pessoas. Portugal tem quase 11 milhões de pessoas. Porém, entretanto, todavia, existem muitos portugueses aqui no Brasil e que já têm aí a sua descendência há muitos e muitos anos, inclusive da época colonial até hoje, ainda existem portugueses daquela época e pré-colonial também. E eu até anotei aqui uma coisa para falar aqui para vocês, que foi um jornal português
que deu essa fonte, tá? Ó, de acordo com um levantamento do jornal português Diário de Notícia em 2009, foi constatado que no Brasil há cerca de 40 milhões de brasileiros descendentes de portugueses até terceira geração. E já uma fonte francesa aponta que 80 milhões de pessoas com origem portuguesa no país, sendo que 50 milhões têm a ascendência de português, de português da era colonial. Então, ou seja, 80% da população brasileira tem pelo menos um antepassado português, tem sangue português correndo nas veias, até mesmo daquela pessoa que não tem um descendente, um ascendente direto, como eu tenho meu pai, meus tios, meus primos lá de Portugal. 160 milhões de pessoas teriam pelo menos um descendente português. Isso equivale de 40 a 80% da população brasileira que tem aí sangue português correndo nas nossas veias, gente. Isso é incrível. Nós recebemos sempre com muito amor e muito carinho os nossos conterrâneos. Para mim, muito mais direto, porque eu sou uma luz brasileira, eu sou aí sangue direto correndo na minha veia. E é muito amor. E assim, teve um vídeo de um rapaz que ele fez falando, né, que ele foi, né, conhecer Guiana Portuguesa e que lá ele percebeu os guianos, né, falavam português arcaico e antigo e pré-histórico. E realmente, você mexer com a língua de uma pessoa é algo que deixa você meio bravo, assim, bem, sabe? Como se em Portugal fica meio pica. Você fica meio... Aqui no Brasil, a gente, quando fica meio bravo, fica meio pica, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem que entender, agora de como portuguesa, nós temos que entender que, é um português arcaico, é um português antigo. Gente, o português originário, que é um orgulho da língua portuguesa, o português originário, ele é o português originário, já falei isso milhões de vezes, e é o tradicional, é o português do princípio, mas é um português que os portugueses devem ter orgulho de ter sido o originário, o português principal, é o principal, a língua portuguesa veio do português de Portugal, então deve ser um motivo de orgulho para os portugueses e para mim também. Falei para vocês que os portugueses estão fazendo memes também com o Brasil, e eu vou falar alguns nomes, eu até anotei aqui, alguns nomes que os portugueses estão chamando o nosso Brasil, dizendo que o nosso Brasil é um estado dos Estados Unidos. Então, assim, tem alguns nomes que eles deram pra gente, como estão dizendo que o Brasil é o Texas do Sul, porque nós estamos no Sul, né? América do Norte, América do Sul, nós somos da América do Sul. Então, eles estão falando que a gente é um estado dos Estados Unidos, que nós somos Texas do Sul, que nós somos Havaí, que é tua Tafarel, que Tafarel é um jogador também brasileiro, ó, fenomenal, não tem o que dizer. Estão falando que a gente é um estado dos Estados Unidos, Brasilenoi, acho que é isso, e Californiônibus. Aqui no Brasil, a gente chama o autocarro de ônibus. Então, deve ser por isso que eles estão falando que nós somos os Californiônibus. Gente, eu só, assim, Bárbara, isso aqui eu tô vendo como motivo de, tipo, alegria, sabe? É uma coisa legal. Eles deram nomes até que bonitinhos, fofinhos pra nós. Eu gostei, eu achei muito legal. Gosto dos States of America, então também não tenho problema nenhum de ser assim, somos um estado dos Estados Unidos. Não, não somos um país independente também. Mas assim, é tudo na brincadeira. Agora, os nomes, os memes, né, que nós não, eu digo nós, mas eu não tenho nada a ver com isso. Bom, que fizeram os memes em Portugal, de Guiana Brasileira, Vitória da Reconquista, que eles falam que é a nova capital da Guiana Brasileira, e eu achei muito legal, Vitória da Reconquista. Não, gente, muito legal. Faixa de Gajos, Porto de Gajinhas, bonitinho, né? Porto de Gajinhas é muito bonitinho. Pernambuco em pé. Gente, esse negócio de Pernambuco em pé, já falei. Gente, Pernambuco em pé, nós temos aqui no Brasil Pernambuco, e olhando no mapa, se você, né, virar, realmente parece um mapa de Portugal, é muito engraçado. Eu fui falar, cara, por que Pernambuco em pé? Dei uma pesquisada e falei, não acredito. Aí tem o Rio Grande fora, aqui no Brasil nós temos Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, e aí Portugal seria o Rio Grande de fora, tá fora do nosso continente, né, digamos assim. Ilha de Camões, Rio de Fevereiro. Nós temos o Rio de Janeiro, eu moro em São Paulo, love it. E tem o Rio de Fevereiro. Gente, Rio de Fevereiro. Não, eu fiquei assim, como assim? Gente, mas assim, é muito legal. Eu levei isso assim,
demorei pra fazer vídeo, porque faz muito tempo que eu não faço vídeo no meu canal. Tive alguns contratempos, fazia uns videozinhos, mas aí no final de 2023 eu passei por um luto, perdemos um bebê, depois a gente mudou pro interior de São Paulo, aconteceram várias coisas, então eu acabei deixando de fazer vídeo. Né? É até uma situação que eu não gosto muito de falar, mas enfim. Mas um dia eu posso até fazer um vídeo falando sobre isso, se vocês quiserem. Nossa, acelerei, né? Desculpa. Mas eu só tenho a dizer que eu amo os portugueses, eu amo os brasileiros. Nós somos países irmãos, nós somos pessoas que somos seres humanos. Acima de tudo, somos todos seres humanos. Vamos nos respeitar. Eu quero pedir para vocês, portugueses amados do meu coração, recebam com muito carinho os brasileiros, né? Recebam com muito carinho quando a gente for até Portugal, porque nós somos um país que recebemos muito bem os portugueses. Nós somos um país que recebemos muito bem qualquer povo vindo de qualquer lugar do mundo. Nós temos aqui muitos alemães, nós temos japoneses, muitos japoneses, nós temos muitos sírios, africanos, pessoas de todas as partes do mundo, e são todos muito bem recebidos. Né? Então eu fico um pouco triste, um pouco chateada às vezes, de saber que nós brasileiros, eu digo nós porque eu sou brasileira, sou portuguesa, mas sou brasileira também, nós às vezes não somos bem recebidos em Portugal, que é um país tão querido, um país tão lindo, belíssimo, com as praias mais maravilhosas, assim, incríveis. Então, vamos pensar, né? Porque os portugueses, né, os jovens portugueses, eles migram também muito para muitos países, principalmente da Europa. Os portugueses têm uma taxa muito grande de imigração, eles vão para muitos países da Europa. Eu tenho, pessoalmente, amigas que moram na Inglaterra, na França, na Itália, em outros países da Europa, e imagine você, pai, mãe, vô e vó, tio, tia, portugueses. Imaginar que os seus netos, os seus filhos, vão para outros países e são maltratados, e são escorraçados. Ah, volta lá para tua terra. Isso é de cortar o coração, né? Então, da mesma forma que vocês gostariam que os filhos e os netos de vocês fossem tratados, tratem bem. Os brasileiros e os povos que vão para Portugal, muitas vezes buscando uma vida melhor e uma qualidade de vida melhor, eles fazem a roda da economia portuguesa girar. Claro que eu não estou tirando o crédito dos portugueses. Portugueses é o povo nativo, é o povo que faz tudo girar, mas os estrangeiros fazem muita coisa girar. Né? Os jovens portugueses, eles saem muito de Portugal, porque eles têm muita instrução, eles têm uma educação muito maravilhosa. Se vocês quiserem, posso falar sobre educação em Portugal. Quase 30 anos que eu estudei lá, já era incrível. Hoje em dia a educação lá assim, é fantástica, devia ser implantada no Brasil com certeza absoluta. Já foi implantada algumas coisas aqui, mas tinha que ser como é lá. Eu ainda posso falar para vocês como que a educação em Portugal é sensacional. Mas como os jovens portugueses, eles vão muito, eles migram muito para fora, o Portugal, além de estar se tornando um país mais velho, porque não tem tantos jovens, quando os jovens de outros países, como os brasileiros, vão, a mão de obra que tem falta em Portugal, os brasileiros acabam suprindo essa mão de obra. Então, você brasileiro e também, quando você for a Portugal, deixe o seu jeitinho brasileiro no Brasil e vá para Portugal, fazendo aquilo com que os portugueses, né, estão habituados. A gente também não pode querer sair do Brasil e fazer em Portugal o que a gente costuma fazer no Brasil. Deixa o Brasil aqui no Brasil e vá para Portugal com uma mente, com uma cabeça diferente, querendo fazer o seu melhor, dar o seu melhor, sem querer dar jeitinho brasileiro. Pernilongo chato que tá aqui em mim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus. Deixa o seu like aqui, se inscreve no canal também e deixa um comentário pra mim. Amei fazer esse vídeo. Um beijo a todos. Tchau!